Caverna do Dragão. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Aventureiros de Papel, trazendo hoje o desafio Craft de agosto de 2023, que é um personagem que eu gosto muito, que é o Vingador de Caverna do Dragão. Mas antes de falar sobre ele, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe aí com aquela pessoa inconformada que Caverna do Dragão não teve um final, e fala para dar like no vídeo também. Olha só, tive a ideia de fazer o desafio Craft de agosto como sendo o desafio vilões, né? Seria o folclore, mas aí eu gosto de jogar folclore para abril e fazer o desafio vilões em agosto, né? Porque agosto é mês de desgosto, como diria minha avó. Então peguei as indicações de você e caiu um vilão que eu gosto muito, que é o Vingador. Vingador, ele é um vilão de um desenho animado da década de 80, que é baseado em algo que eu também gosto muito, que é o RPG Dungeons and Dragons. Eu gosto muito de RPG, estou separando os canais, eu tenho um canal só para RPG, se você gosta eu vou deixar o link aqui na descrição, e lá falo também sobre o Vingador. Eu tenho uma série de vídeos só falando de vilões, porque eu gosto muito do tema vilões. Mas quem raios é o Vingador, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o desenho para vocês entenderem quem é o Vingador. O desenho foi inspirado em jogos de RPG, de Dungeons and Dragons, bem fantasiosos, né? Se você já jogou assim, você vê que na animação acontece coisas que não está acima do que alguém que está começando conseguiria com os parcos pontos, né, que você tem aí para começar um jogo de RPG, que não difere muito aí de um jogo de RPG online, que eu tenho certeza que você já deve ter jogado algum por aí. A maioria dos joguinhos hoje em dia tem uma pitadinha de RPG, mesmo os jogos de tiro como Fortnite tem uma pitadinha de RPG aí. Então é uma aventura clássica, né? Tem as classes de personagem. O desenho Caverna do Dragão, Dungeons and Dragons, foi feito para promover o jogo. Então tem o mago, tem o cavaleiro, tem o ranger, tem a ladina, tem o bárbaro. E só que para pegar bem a atmosfera do RPG, esses jovens vieram do mundo real, né? O mundo aqui que nós vivemos, eles são transportados para esse mundo aí, né? O reino, que é um nome bem genérico, que é um mundo de fantasia. E eles ganharam armas mágicas de um ser chamado Mestre dos Magos, que obviamente é o Dungeon Master, né? É um mestre que mestra a sessão de RPG, que conta a história. Eles ganharam armas mágicas que vão ajudar eles a trilhar o caminho de volta para casa. Mestre dos Magos sempre falando por enigmas, sempre fazendo algo mais enigmático, que você não sabe muito bem o propósito, se quer que os adolescentes voltem para casa, se quer que eles fiquem e ajudem o reino, porque sempre calha deles ajudarem o reino. E como contraponto, né, tem o Vingador. Vingador aparece em busca das armas que eles ganharam do Mestre dos Magos. E com essa arma ele pode ficar poderoso bastante para conseguir derrotar quem está no caminho dele para se tornar tipo um imperador do mundo, né? Imperador do reino, que seria o dragão Tiamat, na verdade uma dragoa, que aqui foi dublado pelo Carlos Drummond. Então ele ficou com uma voz bem máscula assim, então eu ficou com voz de uma voz masculina, mas na verdade é uma dragoa. Então que é um dos seres poderosos, é uma dragoa com 5 cabeças, né, cada uma representando um dragão cromático. Tem também o mestre dele, que é aquele que não se deve mencionar o nome,
clássico de quando você não tem ideia para colocar num ser dimensional, que é o mal puro. Você pega e fala que não pode pronunciar o nome da parada. Então, tem esses seres e o próprio mestre dos magos e a irmã do mestre dos magos. Então aí tem 4 seres extremamente poderosos, né? Que estão no caminho do Vingador para conseguir dominar todo o reino. E nisso tem também os jovens, né? O grupo de aventureiros, o grupo de RPG que juntos, todos juntos, formam ainda mais uma força que impede o Vingador de conquistar seu objetivo. Então, ele passa os 27 episódios tentando pegar as armas mágicas e assim se tornar, né, o Imperador. E até teve uma vez que eles voltaram para casa, o Vingador veio junto, né? E é muito legal porque o Vingador, ele é servo daquele que não se deve pronunciar o nome. Ele aprende alguns truques com outro mago que é bem poderoso, mas ele ultrapassa e supera esse mago, né, que é o Kellic. Ele supera esse mago em nível de poder. E ele é uma figura que ele é ele é vampiresco, assim, né? Ele tem a cara azul, meio necromante, assim, né? E é legal que ele tem um chifre só, assim, né? O elmo dele tem um chifre só. Ele tem como informante o Demônio das Sombras, que pode entrar e sair de qualquer lugar, assim, pode se camuflar em qualquer sombra. E sua montaria é um pesadelo voador. Se você joga RPG, você sabe que o pesadelo voador é um cavalo preto, sem asas, mas com chamas nos cascos, e ele consegue voar com as chamas nos cascos. Só que o Vingador ele tem um par de asas. Então, teoricamente, ele não precisaria do cavalo para voar, mas ele nunca voou com o par de asas dele. Ele usa sempre o cavalo e até tem uma brincadeira na internet que virou meme que na verdade o Vingador carrega o cavalo. Quem voa na verdade é o Vingador. Enfim, brincadeirinha da parte, tudo. O, o Vingador tem uma irmã chamada Karine, que também é maligna, né? Ela se faz de amiguinha, assim, para tentar se aproximar do grupo, mas ela é malvada também. Ela também é má. Mas no último episódio nunca foi filmado, né? Teria aí um episódio que seria um episódio duplo. Fizeram animações na internet, fizeram gibis. Eu nunca quis ler, né? Saiu o script do último episódio. O desenho foi cancelado por falta de audiência mesmo. Aí por uma briga interna que deu, o desenho estava sendo ele foi desenhado no Japão com roteiro americano, então teve umas treta interna assim, resolveram cancelar. Ia ter até outra temporada. E enfim, não tem o último episódio, que nesse último episódio seria revelado que o Vingador na verdade seria filho do Mestre dos Magos. Dá a entender alguma coisa parecida assistindo acho que tem uns 3, 4 episódios que o Mestre dos Magos dá a entender que o Vingador seria no mínimo um discípulo dele. Mas essa hipótese do filho eu acho que cai meio por terra, porque o Vingador tem uma irmã, a Karine. Então são 2 filhos do Mestre dos Magos que foram corrompidos. Acho que meio que esqueceram que ela existia no meio do rolê. E que ele se tornaria um cavaleiro, um paladino, na verdade, quando fosse libertado pelos jovens. E aí, né, os jovens libertando, salvando o Vingador, o Mestre dos Magos ia dar a opção para ele de continuar no reino ou de abrir o portal. Então isso seria mais ou menos o último episódio. Felizmente, por um lado, né, por mais que seja muito triste, um desenho da minha infância, se você é quarentão também, foi da sua infância não ter um final bacana, mas eu não gostaria que o Vingador se tornasse um paladino ou um guerreiro mago, alguma coisa do tipo. É muito icônico esse vilão, é muito icônico para virar algo bonzinho. Não me agradaria. Assim. É o único ponto positivo que eu vejo
de Caverna do Dragão não ter um final, como esse vídeo que chegou ao final. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um desafio que eu gostei muito de fazer. E até o próximo. Um beijão para vocês. Tchau.